Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos dar então início a este culto, que é um culto de gratidão a Deus pela vida de nosso irmão Domingos José de Santana. Como eu disse, ontem por volta das 11h da noite, ele faleceu. A irmã Aurenita estava me contando alguns detalhes. Domingo ele esteve aqui na igreja, conversei com ele no banheiro, inclusive, falamos sobre a sua audição, que estava um pouco precária, fazíamos planos para ajudá-lo a recuperar a sua audição. Ele foi ao cardiologista na semana, recebeu a notícia, estava bem, mas começou a fraquejar e em casa, foi de madrugada então para o hospital e entrou logo em coma, induzido, é verdade. Na sexta-feira pela manhã eu ainda pude vê-lo, já observei que era uma condição já bastante limitada, preparei-me inclusive para esse momento, para o qual nunca estamos na verdade preparados, mas imaginei que a partir do nosso irmão Domingos estava próxima. Depois desse culto aqui, nós iremos para o cemitério Jardim da Saudade na Paciência. Quem desejar ir, a igreja providenciou um ônibus, basta escrever, é gratuito, o seu nome ali no diácono de plantão. Se você puder ir lá já, caso você pretenda ir, já coloca lá o seu nome, não sei quantas vagas ainda há disponíveis. Nós não teremos no culto momentos para os irmãos falarem, porque o tempo é muito curto, o sepultamento é às 13 horas, então para evitar que nos alonguemos, nós não teremos essa parte do culto, porque eu sei que todo mundo aqui gosta de dar uma palavra, porque irmão Domingos era irmão Domingos, né? Não preciso falar mais. A irmã Tamara vai tocar mais uma canção de preparação nossa para esse momento. O pastor Zé Maurício vai então dar prosseguimento a este momento. Os outros pastores da igreja estão em diferentes compromissos, em classes. Eu mesmo estarei dando aula hoje numa classe dos jovens, não poderei por razões evidentes. O pastor Samir está lá, o pastor Roberto também na sua casa, daqui a pouco deve estar aqui, e vamos então prosseguir com o nosso culto. Porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Escrito do livro do Apocalipse, do vidente apóstolo João, capítulo 17. O Senhor é o nosso refúgio em todos os momentos da nossa existência. Irmão Domingos José de Santana foi uma pessoa que marcou profundamente, sem dúvida alguma, a vida da nossa igreja, vida de todos nós. E eu me lembro, Israel, que ele iniciava sempre a sua oração dizendo: soberano Deus. Nunca vou me esquecer disso. E outra coisa que não posso me esquecer, que todas as vezes que ele orava pelos pastores da sua igreja. Deus o levou, bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos fazer essa leitura bíblica que está indicada no nosso programa de culto. Eu vou convidar depois o pastor Roberto Abreu da Costa, pastor de famílias da nossa igreja, para fazer uma oração. Salmo 46, versos de 1 a 7.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pastor Roberto. Oremos, irmãos. Supremo Deus, nos encontramos, Senhor Deus, nesse momento na Tua casa, para agradecer ao Senhor pelo período em que o irmão Domingos esteve conosco aqui. Te agradecemos, ó Deus, porque no relato dos irmãos que há mais tempo passaram com ele aqui na Tua casa, se mostrou, ó Deus, um homem exemplar, de acordo, ó Deus, com a Tua palavra. Glorificamos, portanto, o Teu santo nome, ó Deus, pela vida do Teu servo aqui enquanto esteve. Clamamos, ó Pai, por sua esposa e por seus familiares, para que Tu, ó Deus, esteja confortando o coração de cada um deles, para que eles tenham, Senhor, sempre a certeza de que tiveram um anjo do Senhor no meio deles. Pai Todo-Poderoso, somos-te grato pela vida do irmão Domingos, somos-te grato, ó Pai, pelo amor e a dedicação dele à Tua causa, à Tua obra, à Tua igreja aqui na terra. Receba, portanto, ó Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa súplica, para que o Teu Santo Espírito esteja consolando o coração, não somente dos familiares, principalmente deles, mas de todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. O Senhor é quem nos dá a vida eterna. O escritor aos Romanos diz no capítulo 6, verso 22: mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim para a vida eterna. Nós vamos cantar este hino, então, chamada final, hino 108 do cantor cristão, adorando o Senhor neste momento de culto.
congregação pode se assentar. Domingos José de Santana era um homem de muitos predicados, de muitas qualidades. Mas uma coisa marcou muito a minha vida, na convivência que tive com ele nesses 6 anos que estou aqui na igreja. Era um homem temente a Deus, um homem de poucas letras, mas de uma grande sabedoria, um homem que era manso, muito manso, doce voz, sempre com uma palavra de estímulo, sempre com uma palavra de apreço, sempre com um gesto de cortesia e de bondade. Ficarão marcadas na minha vida pelo menos essas 3 qualidades, dentre muitas outras, na vida deste grande homem de Deus. Ele foi diácono de nossa igreja, e eu gostaria de convidar o nosso irmão Almir, que é o presidente do nosso corpo diaconal, para que ele viesse aqui à frente. Nesse momento ele vai orar, se quiser dar uma palavra, representando assim o diaconato da igreja da qual o nosso irmão Domingos fez parte durante um tempo da sua vida. Tombou uma coluna em Itacuruçá, tombou um servo do Senhor, um homem que pela sua estrutura moral, social, familiar e espiritual, tocava, marcava a todos que se aproximavam dele. O corpo diaconal da igreja aqui presente homenageia, neste momento, a figura ímpar do irmão Domingos. Aquela palavra doce, com um timbre de baixo, né? Um barítono muito bom, e que falava sempre com propriedade. E que quando dávamos oportunidade, pastor, vinha aqui à frente e nos trazia belos momentos de poesia. Ele o fazia com muita facilidade. Que Deus nos conduza ao encontro dele na glória amanhã, amém? Pai, nós te damos graças por vidas como a do irmão Domingos, pelo que ele representou, pelo que ele significou, pelo que ele tem sido na vida de cada um daqueles que de alguma forma dele se aproximaram e puderam receber da influência dele. Te somos gratos pelo seu exemplo de diácono, de vida firme, segura, íntegra na tua presença. Te somos gratos pela figura de pai, de esposo que foi na família, trazendo-a como a trouxe até hoje junto à tua casa, ainda que não nesta igreja, mas em outros rebanhos. Te somos gratos pela figura de exemplo moral que sempre deu, quando tinha que dizer algo a respeito de situações que o mundo hoje enfrenta. A sua palavra segura, firme nos ensinamentos daquilo que o Senhor condia para ele. Que nós possamos, Senhor, ter a lembrança do irmão Domingos como aquele que deixou as suas marcas em nossas vidas. Nós te agradecemos e pedimos agora que console os nossos corações, conforte a sua família e que todos possamos ver-nos agora na glória quando lá chegarmos ao teu lado. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Palavra do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, versos 7 e 8, combati o bom combate. Sem dúvida alguma, esse texto se aplica 100% à vida de nosso irmão Domingos, há 42 anos, membro atuante, sem faltar aqui em nossa igreja. Muito se poderia dizer sobre ele, mas posso então afirmar que este homem de Deus combateu o bom combate.
Em suas conversas comigo também dizia do que significou receber a Jesus Cristo na sua vida, porque a partir daí tudo mudou na sua casa, tudo mudou no seu trabalho. Quando eu o conheci, nos anos 70, ele trabalhava como porteiro aqui na rua Conde de Bonfim. Um homem que não pôde galgar a estrada dos estudos acadêmicos. Mas, como já foi aqui mencionado, o homem de sabedoria. E eu vou dizer mais. Talvez o homem mais sábio que eu tenha conhecido. Eu me recordo, quando tive que tomar uma decisão importante na minha vida, eu pedi aos diáconos e outros líderes que estivessem nessa reunião e apresentei qual era o assunto que eu tinha que decidir. Ali naquela reunião havia gente com doutorado e havia o irmão Domingos. E eu pedi a palavra de cada um, o que achavam daquela decisão que eu precisava tomar. Sem desprestigiar qualquer outra palavra, a mais sábia foi a dele. Nunca me esqueci. Eu sei que todos quantos puderam estar com ele, poderiam dizer a mesma coisa que eu disse. Combateu o bom combate. Nunca se envolveu em outras questões que não fossem importantes. Só estava envolvido nos assuntos que eram importantes. Não perdeu seu tempo com quinquilharias, que às vezes nós perdemos muito tempo com essas coisas. Dedicou a sua vida à irmã Aurenita, dedicou a sua vida aos seus filhos, dedicou a sua vida à igreja. Este foi o seu combate. O seu prazer é estar com a sua esposa, com seus filhos, seus netos, estar aqui na igreja, na sua classe diaconal, no seu plantão de oração. Ele era realmente um homem humilde na acepção completa da palavra. Há algum tempo começamos na igreja aqui um ministério chamado Horas de Oração, em que durante o dia, ao longo do dia, haveria sempre alguém que dirigiria um momento, uma hora de oração. E eu convidei o irmão Domingos para ser um desses líderes dessa hora de oração. Ele disse: eu? Sim, mas eu não sei orar, ele me disse. Eu falei: eu também não. Vamos. Ele, durante muito tempo, fez. Alguns que vieram desistiram, ele continuou com essa hora de oração. Chegava aqui à igreja aos domingos cedo, para a hora de oração ali com o pastor João. E sempre aqui presente. Como eu disse na abertura do culto anterior, congresso de jovens ele estava presente. De adolescente estava presente. Terceira idade estava presente. Sempre presente. O homem que combateu o bom combate. Eu pergunto a mim mesmo, eu lhe pergunto, quais têm sido os nossos combates? Essa é uma pergunta que a hora nos impõe. Será que quando eu morrer, quando você morrer, poder-se-á dizer com justiça e verdade que eu combati o bom combate, que você combateu o bom combate? Irmão Domingos teve uma infância, materialmente falando, difícil. Nasceu em Nazaré da Mata, a 70 quilômetros de Recife, a capital. Migrou aqui para a nossa cidade. Talvez tivesse motivos para reclamar da vida. Alguém ouviu reclamar? Eu nunca ouvi reclamar. Agora, por último, o seu aparelho de audição já tinha perdido a validade,
E eu soube disso, mas ele nunca me falou. Eu perguntei, sim, está vencido. Íamos, como eu disse, providenciar para que isso pudesse ser superado. Não reclamou, nunca reclamou, nunca pediu nada. Estou aqui falando coisas sem nenhum preparo, sem condições de qualquer preparo. Certamente, quando acabar, eu direi a mim mesmo, por que ele não falou tal coisa? Mas estou colocando diante dos irmãos, então, essa condição de não termos mais o seu conselho. Essa vida que o irmão Domingos levou é uma garantia viva de que seguir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, isso acima de qualquer coisa, vale a pena. Quando eu penso nessa expressão, combati o bom combate, acabei a carreira, se eu pudesse dar um sinônimo a essa expressão, eu diria, Paulo dizendo, eu vivi de um modo que vale a pena. O irmão Domingos viveu de um modo que vale a pena. Deixa conosco, certamente com a sua família, em nome dela, claro, não posso falar, mas certamente sim, deixa-nos, de fato, um legado. É como se ele fosse um fundador da igreja, embora tenha chegado aqui há apenas 42 anos. A igreja tem 75. Como se fosse, de fato, uma coluna, um gigante entre nós. E aí poderíamos multiplicar os adjetivos e substantivos. Mas estamos aqui para agradecer a Deus pela vida dele. Estamos aqui para rogar a Deus o conforto para a irmã Aurenita, seus filhos, noras, netos. De fato, a irmã Aurenita, ele foi muito cedo. Foi muito cedo. Graças a Deus, no entanto, que permitiu a ele morrer brevemente. Uma doença muito rápida. Pouco sofrimento. Assim Deus quis. E assim ele foi. O hino que ele preferia, já cantamos. E diz, quando lá no céu se fizer chamada, Domingos José de Santana, eu lá estarei. Claro que a pergunta que eu tenho que fazer é inevitável. Quando chamar o seu nome, você lá estará? Ou estará ausente? Quando Jesus chamou Domingos José de Santana, ele disse, presente, soberano Senhor. É uma alegria, meus irmãos, é uma alegria, a despeito das emoções, das lágrimas, podemos recordar um pouco dessa vida, agradecer essa vida do irmão Domingos e pensar a nossa vida. Deus quis que fosse agora esse culto, totalmente atípico aqui em nossa igreja. Eu estava em Barra de São João, pregando lá num culto ontem à noite, saí de lá perto das 11 horas, e quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, vi que tinha uma mensagem de uma ligação à 00:17, eu então retornei a ligação, era o Obed. Eu pensei, mas como é que vamos fazer amanhã? Esqueci até meus sentimentos, como é que vamos organizar isso? Vamos levar o corpo para a igreja, para a gente ver como é que a gente faz. E Deus foi fazendo tudo certinho. E estamos aqui, nesse momento de gratidão a Deus, porque não podia ser em outro lugar, nem numa outra hora.
Isso é agora. Damos graças a Deus pela vida do irmão Domingos. Desejamos grandemente, irmã Orenita, os filhos, noras, netos, que Deus possa ajudar vocês lembrando do testemunho dele, sabendo de onde ele está agora, feliz da vida, que isso possa ajudar a confortar vocês nessa hora que é difícil e nas próximas que serão muito mais difíceis ainda. O lugar vazio não é preenchido, continua sendo um lugar vazio. Que o Espírito Santo seja aquele que esteja ao lado de vocês, daqui para frente, todos os dias em que vocês viverem. Jó disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como eu disse, nós não teremos oportunidades de quaisquer palavras, porque o único horário disponível para o sepultamento era às 13 horas, lá no Jardim da Saudade. Lindíssimo lugar, os mais bonitos cemitérios do Brasil, tinha que ser lá, que o irmão Domingos teria o seu corpo deixado. Ainda há algumas vagas no ônibus, você pode procurar ali então a nossa adolescente de plantão, que está ali na mesa do diácono de plantão, e havendo vagas ainda colocar o seu nome. Vamos encerrar agora com uma oração, e logo em seguida, os irmãos que quiserem dar uma breve olhada, dar o seu até logo, irmão Domingos, eu peço que o façam com muita brevidade, porque em 10 minutos aproximadamente nós precisaremos levar o corpo até o carro funerário, até o bairro da Paciência, que é um pouco longe, mas vale a pena estarmos também lá. Convido o pastor Alcenir, então, para orar neste instante. Nossos irmãos da classe da qual ele participava já tiveram um momento também lá no salão do coro, onde também já puderam orar, e nunca estamos preparados para essa hora. Eu sei que algumas pessoas sequer ficaram sabendo, mas eu mandei uma mensagem à meia-noite e pouca, depois outras 2 e pouca, com a informação das 11 horas do culto, mas tivemos que antecipá-lo por razões de ordem operacional, sobretudo do horário e da distância. Por essa razão eu peço desculpas, irmãos podem dirigir essa palavra aos que chegarem depois e não puderem participar desse momento que já teremos saído. Muito bom vir aqui, amigos antigos, com o irmão Severino. Antes de orar, eu gostaria de dar uma pequena palavra, apesar de saber que o tempo é curto, mas eu não poderia deixar de mencionar o grande exemplo, né, que o irmão Domingos foi para todos nós, e particularmente para mim, ao vê-lo declamar aqui as suas poesias. Eu me questionava, né, se uma pessoa já com a idade que o irmão Domingos tem a capacidade de decorar poesias, vir e recitar, por que eu não posso decorar um texto bíblico? Por que eu não posso me desafiar a isso? E desde então tenho procurado, né, decorar a Bíblia, baseado justamente nesse estímulo e exemplo, né, que o irmão Domingos dava aqui em vários momentos e oportunidades de estar declamando aqui. No domingo, nós estivemos estudando o poder de uma vida de oração, e o irmão Domingos estava lá presente, na nossa sala, com toda a dificuldade, ele dizendo: eu estou com uma dificuldade enorme de vir à igreja, mas eu não poderia deixar de estar aqui.
E como o pastor Israel disse, né, dentre as várias intervenções que nós tínhamos ali no nosso estudo, o irmão Domingos sempre tinha aquela palavra, né, de poder, onde a gente poderia perceber claramente a unção do Espírito Santo neste homem de Deus. Vai ficar esse vazio, vai ficar a saudade, mas vai ficar o grande exemplo que cada um de nós pode seguir ou não, de procurar combater o bom combate, para que, quando esse momento, que é o momento que todos nós um dia vamos encarar, nós possamos ter a certeza, assim como temos hoje, que o nosso irmão, nesse instante, já está nos braços do nosso Pai, do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, o que dizer nesta hora, Deus, a não ser te agradecer pela oportunidade que tivemos de conviver com este homem de Deus, de conviver com este teu filho. Muito obrigado, Deus, por tudo que o irmão Domingos foi nas nossas vidas, como esposo, como pai, como avô, como vizinho, como amigo, como irmão. Ó Deus, muito obrigado por esta vida. Que possamos nós, ó Deus, seguir o seu exemplo, porque ele, com certeza, poderia dizer como Paulo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.